Por acaso você já percebeu que esse mundo está sendo preparado para ter uma visão completamente romântica, agradável e positiva do diabo, do mal, das trevas? Nós estamos vivendo uma inversão total da polaridade de valores e de moralidade. As pessoas que têm um mínimo de crivo moral são pessoas chatas, cafonas, antiquadas, fascistas, falsos moralistas, etc. E as pessoas que faliram moralmente são aqueles mais descolados, estão em destaque, são aceitos pela grande narrativa, são aplaudidos, colocados em cargo de destaque, colocados até no cargo máximo do país. É assustador. Isso mostra pra gente que o que está acontecendo no Brasil agora é um reflexo do que pode acontecer no futuro. É muito ruim tudo que nós estamos vendo no Brasil. Muito ruim mesmo, né? E eu não aprovo em nada a quebradeira, a debandada. Mas quando você informa as pessoas do que está acontecendo, você acaba se assustando com os comentários das pessoas que perderam a empatia, de que perderam o amor, de que querem o pior para os seus adversários políticos e ideológicos. E mais, são crentes, se dizem cristãos. É terrível o que nós estamos vendo. A humanidade foi seduzida pelas trevas. E falando nessa humanidade que cai a cada dia, nessa geração que está quase pronta para a manifestação do anticristo, eu quero mostrar isso aqui para você. Você vai se assustar. Mas eu espero que você tenha uma perspectiva bíblica sobre isso aqui, diante dessa introdução. Olha aqui, ó. Isso é nos Estados Unidos. Matéria do RT diz assim, ó, Estados Unidos sediarão a maior reunião satânica de todos os tempos. Deixa eu manusear ali para a minha imagem sair de cima. O TST, o The Satanic Temple, anunciou o templo satânico dos Estados Unidos, anunciou, eu vou ler essa matéria porque ela está bem completa, tá? Vou ler a matéria toda para vocês. O grupo Satanic Temple anunciou nas redes sociais que o SatanCon 2023 acontecerá no final de abril em Boston, Massachusetts, apelidada de a maior reunião satânica da história. Não é piada isso, gente, isso é verdade. A convenção deste ano celebrará o 10º aniversário do templo, ou seja, 10 anos da fundação oficial do templo satânico. E os maiores satanistas não estão aí, eles estão na política, ok? Aqueles que comparecerem na política, né, parte da elite mundial, a elite mundial que eles não vão aparecer, tá? Que controla o sistema financeiro, etc. Aqueles que comparecerem ao Ex-Senat em Boston, em 28 de abril, terão que usar uma máscara cirúrgica N95, KN95 ou descartável. Satanistas preocupados com a vida. O próprio Senhor Jesus disse que Satanás, o diabo, o enganador, o mentiroso, Jesus disse que ele veio para roubar, matar e destruir. E a humanidade está o adorando, enaltecendo a sua figura, num tom político, num tom até meio alegórico, mas está adorando a Satanás, introduzindo isso para a sociedade. Os detalhes, como o local exato, no centro histórico, a programação dos eventos ou os nomes dos palestrantes ainda não foram divulgados. Só o seguinte, só um detalhe aqui para vocês rapidamente. Essa não é a primeira reunião do templo satânico. A maior reunião da história do satanismo vai acontecer agora. Onde está a igreja? Onde estão os intercessores? Mas eles fizeram isso no ano passado. Essa é a segunda reunião. Essa aí será a segunda reunião dos satanistas. Só um detalhe, eles decidiram se reunir em Boston, Massachusetts e Boston, vamos falar especificamente Boston, foi fundado, vou colocar Massachusetts, né, como um todo, foi fundado pelos puritanos, aqueles que fugiam da contra-reforma, da perseguição que a Igreja Católica fazia. Meus amigos, em 1600, para vocês terem noção, nessa região de Massachusetts, aqueles que faziam magia, bruxaria, eram sentenciados. E o Estado foi fundado, assim como todos os estados da nação, basicamente foram fundados por pessoas que fugiam
da Contra-Reforma, cristãos. E agora a nação se rendeu às trevas, se rendeu ao satanismo. Vamos ler mais um pouquinho aqui. Olha só. Compartilhe esse conteúdo. Eu vou só dar uma pausa aqui para vocês de 3 segundos para pedir o seu apoio. Você interagir comigo e fazer esse conteúdo chegar ao máximo de pessoas. Deixa o seu joinha, se inscreve, toca o sininho. Em 3 segundos, interaja aqui comigo e vamos forçar o algoritmo a recomendar esse conteúdo. Conto com você, vai lá. Muito obrigado, foi muito importante. Olha aqui, amigos. Deixa eu colocar mais uma vez na tela. Deixa eu ler mais um pedacinho para vocês aqui, ó. Depois de realizar a primeira SatanCon no ano passado, no Arizona, o The Satanic Temple, TST, está movendo o evento para mais perto da sede internacional, na vizinha Salem, conhecida por seus julgamentos de bruxas no final dos anos 1600. O templo afirma ter cerca de 2.500 membros na área de Boston. 2.500 membros em Boston. Coloque aí a hashtag bruxas no Instagram para você ver. Em inglês, especialmente. Você vai ver um número de pessoas jovens que se identificam como bruxas, bruxos. Satanistas estão no TikTok. Entram ali por uma sedução, por uma falsa libertação. Ou por alguma pauta política. Porque Satanás, os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. E eles agem de modo tão sagaz que eles induzem os jovens por uma pauta abortista, por uma pauta liberação das drogas, por uma pauta protestando contra a família tradicional, protestando contra a sociedade tradicional, capturam os jovens. E os jovens adentram nesse mundo das trevas. Mas entendam que a sedução ao satanismo, o culto ao diabo é real. E está desde a política até os seriados do Netflix que romantizam. Estão em bonecas, em desenhos, na forma lúdica, para atrair os pequenos, formar os servos desde a tenra idade. É sinistro. Olha aqui. O grupo insiste que... Vou ler só para aqui mais à frente. Olha aqui, ó. Eles também declaram o abor um direito religioso fundamental e argumentaram que quaisquer leis estaduais que restringam a prática discriminam injustamente seus membros. Lembrando que quando teve aquela decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, né, tornando o abor, a lei de Moloque, inconstitucional, automaticamente o templo de Satanás entrou na justiça para que as pessoas tenham direito a fazer um abor, retirar os pequenos religioso. Ou seja, uma pessoa pode entrar num templo satânico, fazer o procedimento como se fosse um sacrifício a Satanás. E de fato é. É adoração a Moloque. É um sacrifício a Moloque. É a principal causa de óbitos no mundo hoje. Cerca de quase 50 milhões de pequenos são entregues. Quase 50 milhões de pequenos são entregues para essa indústria satânica. E por isso que a igreja vai ser perseguida. Por isso que os conservadores são perseguidos. Por isso que eles precisam restringir esse conteúdo. Por isso que eles precisam derrubar esse tipo de conteúdo. Bom, o que eles fazem? Eles colocam clube de leitura de Satanás para as crianças, né? O Satan After School, quer dizer, um clube de Satã depois da escola. Filmes satânicos, eles entram na justiça para colocar monumentos de Bafomé, esculturas de Bafomé, fazem isso com muita constância, desde que, né, em nome da laicidade do Estado, que todos têm o mesmo direito, eles fazem isso. Aqui no Brasil não é diferente. Nós estamos nesse mesmo caminho no Brasil aqui, nesse mesmo caminho. Já foi decretado pelo atual presidente o dia, né, de uma religião aí do Brasil, oficial. Esperem, porque outros que o apoiaram também vão exigir a mesma coisa. Esse é um caminho sem volta. E nós vamos fazer resistência a isso tudo. Bom, enfim, aqui estão falando das bandeiras, né, do uso político e etc. Essa matéria, ela, apesar de ter um tom de, meu Deus do céu, que sinistro, que bizarro, isso é real. E os adoradores do caído estão aí, preparando o mundo em sua tirania, preparando o mundo para
na decadência moral, ética, acabando com a liberdade, estão preparando o mundo para a era da iniquidade, para o iníquo, para o homem do pecado, 2 Tessalonicenses 2. Daniel 7, 21, quando o pequeno chifre se levanta, ele derruba 3, se ergue num contexto de geopolítica. Preparem-se, meus irmãos, porque todos os organismos das nações, os organismos mundiais, internacionais, trabalham justamente para isso. Uma linguagem neutra, trabalham para defender essa indústria de Moloque aborpontista, proibindo a oração até na mente de uma irmã que foi presa no Reino Unido, porque ela estava orando na mente em frente a uma clínica de Moloque. Vocês veem a destruição da família, as pessoas serem levadas a aceitarem, a idolatrarem bandidos, corruptos, pessoas moralmente falidas, e a igreja sendo irrelevante, insignificante, porque a igreja foi tomada pela teologia da libertação, pela teologia da prosperidade, pela a missão integral, pelo cristianismo pop, por uma igreja ser descolada, uma igreja ser legal, uma igreja ser atuante na linguagem do mundo e perde sua relevância espiritual. Nós precisamos urgentemente as convocações para jejum, oração, cruzadas, evangelismo, intercessão, uma igreja fervorosa espiritualmente que faz frente ao avanço dessas agendas malignas. Reafirmo a vocês, é muito importante também que a igreja saiba se posicionar, escolher muito bem os seus representantes. Saibam disso. Eu bato nessa tecla com vocês. Não podemos ser omissos nunca mais. Estamos vendo os efeitos disso. Para por aqui, senhoras e senhores. Não deixe de compartilhar. Que o Eterno nos abençoe. Nós, Jesus disse, vocês são sal e luz. Por quê? O mundo mergulha nas trevas. Sal, o mundo perdeu o seu sabor, perdeu o seu tempero. Lembra de Abraão? Quando Deus, o Criador, chama Abraão e fala assim, Abraão, olha para as estrelas. Você consegue contar? Não, Abraão, você não consegue contar. Assim será a tua descendência. Que descendência é essa? Está falando somente dos judeus? Não. É uma promessa para todos aqueles que também creem em Cristo e se tornam filhos de Deus por adoção. O povo da promessa, por adoção. Fomos enxertados na videira. Deus estava treinando a visão de Abraão para enxergar como ele enxerga. Deus olhando para a terra, só vê trevas e os pontinhos de luz, os astros. Quem são? Seus filhos, luz do mundo. Abraão, você vai ver como eu vejo. E tem uma multidão que não se curvou a Baal. Tem uma multidão, Abraão, incontáveis, que não se curvaram a Baal. Só precisam fazer brilhar a sua luz. Você brilhe, meu irmão, brilhe, brilhe. O mundo precisa de você, cheio do Espírito Santo, ungido, dominando a palavra, com amor, mas fazendo a diferença. Que Deus te abençoe.